Meu bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dando prosseguimento à nossa série intitulada Os Vendedores do Poder de Deus, né? Nós estamos hoje no vídeo de número 6, sexto vídeo. Lembra que o primeiro vídeo foi a apresentação, o segundo foi falando sobre unção especificamente, o terceiro foi falando sobre sacrifício especificamente, o quarto vídeo nós falamos a respeito de jejum, e o quinto vídeo nós falamos sobre a corrida em busca do poder de Deus. E hoje nós vamos falar sobre oração, porque é uma das moedas de troca que esse pessoal usa para tentar comprar de Deus unção, poder e etc. e tal. Então eles usam muito também a oração. Então hoje vamos falar especificamente de oração. Mas é interessante saber o seguinte: oração é uma coisa que deve ser uma constante na vida do crente. O crente, ele não ora para viver, ele deve viver para orar. A Bíblia nos ensina a orar sempre. Então, portanto, a oração não é uma coisa que seja uma moeda de troca com Deus para nós ser beneficiado do poder de Deus, alguma coisa, trocando por oração. É uma coisa que deve ser um costume já da gente de ter uma vida de oração, certo? Eu entendo assim dessa maneira. A Bíblia nos incita a orar sem cessar, certo? Então, o que eu vou falar, que lá não vamos interpretar que eu sou contra a oração ou algum tipo de coisa assim. Não. Só, amado, que é preciso ter conhecimento de Deus. Só oração não adianta. Oração, Gil, o que a gente vê os mercadores do poder de Deus aí anunciar, eles dão ênfase à oração, jejum, subir em monte e não sei o quê. Ele não tem assim aquela ênfase para apresentar para o povo de conhecimento de Deus. Mas que não há interesse que o povo conheça Deus. Então, o que interessa para eles é jejum, oração e poder de Deus, só isso. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente isso. Vamos conhecer um pouquinho a Deus. Vamos ver como, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, elas vão vindo assim, vão fluindo para nós, vão nos abastecendo naturalmente, sem precisar estar tentando fazer negócio com Deus, certo? Sacrifício, essas coisas. Então, o que é buscar o Rei de Deus em primeiro lugar é dar ouvidos à voz do Senhor. Então, que bom, eu escuto lá, aquele apóstolo lá é uma bênção. Eu vou na igreja do pastor tal todo dia, a pastora lá então, ó, está ouvindo a voz de Deus? Está, porque se eles leem a Bíblia lá, estão lendo a palavra de Deus. Mas, às vezes, a explicação daquela palavra que está o problema, sabe? Então, é bom a gente ouvir os outros, mas é bom ouvir com os olhos. Como assim ouvir com os olhos? Lendo, Bíblia aberta, estudo da palavra de Deus. Esse é ouvir a voz de Deus com os olhos, tá certo? E o que eu quero hoje dividir com vocês, que eu aprendi, é isso aqui, a ouvir com os olhos, e vocês vão ver que é muito melhor nós fazer a nossa oração com conhecimento de Deus, com conhecimento da vontade de Deus, do que ficar fazendo muito tipo de oração que é ensinado por aí. Faz campanha, amados, 5 minutos de oração, saída do nosso coração,
diante de Deus é melhor do que 10 horas de oração decorada ou de oração lá. Ai, tá me dando o jeito, tá me dando as costas, não sei o quê. Oração de sacrifício. Isso não, para Deus não interessa. O que Deus quer é a sinceridade, é a fidelidade e voluntariado. Que a gente faça as coisas voluntárias com alegria com o outro. E não como um fardo gemendo. Tá certo? Vamos então aos textos. E daí nós concluímos então este vídeo. Olha, aí está então. Sobre oração como moeda de troca, que é o que é ensinado nesses vídeos que eu já falei para vocês ver. Vamos começar aqui pelo livro de Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Olha que interessante aqui. O apóstolo Tiago, então ele fala para a igreja, né? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então nota que a oração, a pessoa pode pedir mal, a pessoa pode não receber, pode perder tempo com oração e não receber. E pode pedir mal. Como é o caso da troca, de usar a oração como moeda de troca. Senhor, eu quero poder, eu quero isso, quero aquilo, então eu vou orar tantos dias, tantas horas por dia, de estar de joelho, de ponta cabeça, sei lá. Não é isso que Deus quer, é que nós achamos a Ele. Um pouco de conhecimento, não precisa ser doutor de teologia para conhecer a vontade de Deus, amado. É só ter humildade e pedir. Pedir que quer conhecer, eu quero conhecer o meu Salvador, o meu Senhor. E Ele vai se revelar para a gente sim. Então vimos, amado, que a oração, como o intuito deste vídeo, não é condenar a oração, é condenar a oração mal usada, como moeda de troca. Então vemos que a pessoa pode orar e não ser atendido, não receber, pede, e também pode pedir mal, que é até pior ainda. Agora veja no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Olha que interessante isso aqui. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você entende por quê, amados, que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero trazer para vocês o que eu recebi através da Bíblia, através das Escrituras, o entendimento que eu recebi, eu quero dividir com vocês, para não perderem tempo com oração mal feita, com pedidos maus, com pedidos que Deus não vai atender. Porque eu quero que a oração de vocês seja uma oração que vocês tenham confiança que vão receber do Senhor. E o qual que é o parâmetro para se ter uma oração atendida? É essa aqui, conhecer a vontade de Deus. Pedir segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. O que o apóstolo João está dizendo? Está nos dando como que uma garantia que se nós pedir de acordo com a vontade de Deus, com certeza Ele nos ouve. Se Ele nos ouve, nos atende. Certo? Vamos ver mais uma coisa que às vezes faz uma oração como moeda de troca, com aquela ânsia de receber poder de Deus, de ser principal na igreja, e melhor do que o outro. Olha, como pode uma oração ser impedida. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com a esposa, né, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os cordeiros da graça da vida. Para quê? Por que o apóstolo aqui está dizendo para dar honra à mulher
considerar ela como vaso mais fraco? Por que como? Qual é o prejuízo de não se dar o devido valor à esposa? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Se a pessoa vai fazer, amado, vai pôr capa de vidro debaixo do joelho, vai botar a cara na terra, vai subir lá no cume do Everest, lá para fazer um sacrifício para Deus, mas está de briguinha com a esposa, esqueça, Deus não vai atender aquela oração. Então, percebe? O que a gente quer neste vídeo não é segunda oração, mas é compartilhar com vocês a maneira correta da nossa oração para que possamos ser atendidos. Agora veja aqui um outro tipo de oração também, que essa aqui pior ainda, além de não ser atendida, é pecada. Provérbios 15:8, o sacrifício pode ser sacrifício de oração, né? O sacrifício dos ímpios é abominável, quer dizer, pecado pesado ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ora, quem são os retos? Esses aqui que cuidam para que as suas orações sejam, sim, ouvidas pelo Senhor, sejam da segunda vontade do Senhor. Esses são os retos que oram ao Senhor. Agora, o sacrifício do ímpio, o que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que faz a sua oração com segundas intenções. Aquela pessoa que não está fazendo oração de acordo com a vontade do Senhor. Está fazendo para ser suprido o seu ego, a sua vontade, o seu querer. Ah, Senhor, eu preciso disso, eu quero aquilo, bababá. Tudo bem, mas nós pôr diante do Senhor as nossas necessidades, o que nós precisamos, apesar de que Ele já sabe do que nós precisamos. Às vezes parece demorado, porque ainda não é o tempo de nós receber. E nós, então, expomos ao Senhor o nosso sofrimento ali, e o Senhor pode atender, sim, as nossas orações. Nós podemos pedir por outras pessoas, outras pessoas que estão sofrendo, que estão no pecado, que estão com uma série de problemas, podemos ajudar aquelas pessoas em oração. É uma série de coisas de oração que é do agrado do Senhor que a gente faz. Mas tem uma outra série de tipo de oração que desagrada o Senhor e que até pecado é. Como é esse caso aqui. Agora veja, para nós encerrar aqui, Provérbios 21:27. O sacrifício dos perversos ou ímpios já é abominação. Já vimos no versículo anterior. Já é abominação. Quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Mas isso aqui me faz lembrar de um caso que está lá em 2 Reis, lá no livro de Reis, não sei qual deles, em que uma ímpia, por nome Jezabel, ela reuniu os profetas dela, lá, os falsos profetas, e ofereceram sacrifício de jejum a Deus pela morte de um justo lá que não quis vender a vinha dele, que era propriedade dele, não quis vender para o marido dela, que era o rei Acabe. Essa mulher chama-se Jezabel. Então Jezabel era a esposa do rei Acabe. O rei Acabe queria comprar a vinha de Nabote, que ficava do lado do palácio ali. E Nabote não quis vender a vinha. Então a mulher da Acabe, a Jezabel, pegou e arranjou testemunhas falsas para acusar o Nabote lá de um crime lá. E ele foi condenado a perder a vida. E ela ofereceu jejum como sacrifício por o assassinato de um inocente. Então, mas não é só porque é jejum, porque é oração, porque que vem de Deus, não. É que agrada a Deus e tudo mais. Precisa, amados, nós buscar sempre entendimento na palavra de Deus para fazer as coisas certas, para que nós possamos ter sucesso com o Senhor naquilo que nós fazemos.
que aquilo que nós fazemos seja do agrado do Senhor, que Ele tenha prazer em nos atender. E não nos querer para ganhar, fazer conta com Deus. Beleza? Tá aí então, esse vídeo é bem curto, era só isso que eu queria fazer, como vou voltar a falar para vocês. Não tenho nada contra esse pessoal que está agindo dessa maneira, mas tenho contra a ação deles, porque está enganando pessoas, porque está induzindo pessoas, como vimos no caso do jejum, induzir pessoas aí a fazer jejum sem tomar água por dias. Isso pode levar a pessoa até a óbito. Então, essa pessoa, contra esse tipo de coisa, contra esse negócio de querer, tipo assim, enfiar lá no reino de Deus aquilo que eu quero, porque eu quero que Deus me dê aquilo que eu quero, e não o que Deus quer me dar. Quer dizer, isso não é, amado, não é ser servo de Deus. O salvo, ele é também servo de Deus. Se ele é servo, porque ele tem um Senhor. E se ele tem um Senhor, é porque ele deve obediência a esse Senhor. Se ele tem um Senhor, é aquele Senhor que vai determinar para esse servo o que convém e o que não convém. Agora, que tipo de servo é esse que vai tentar pagar as coisas para o seu Senhor para ficar assim, decidido? Quer dizer, não justifica, não bate. Certo? Bom, terminamos aqui esse vídeo. E a minha gratidão a Deus em primeiro lugar, minha gratidão a cada um de vocês. Minha oração que o Senhor abençoe e guarde você, tua família. Ore por mim, pela minha família. E claro, se for da graça do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então. Se o Senhor nos permitir.